Muito boa noite, estamos começando aqui mais uma live. Vamos falar sobre hoje agente de contratação. Calma, só um minutinho que eu estou ajeitando aqui ainda. Aí, pronto, acho que melhorou aqui agora. É isso aí, gente, boa noite, vamos chegando. O professor Leonardo já está aí, a gente vai conversar sobre o agente de contratação. Quem é essa pessoa, né, dentro da área de compras públicas? Só um minutinho, deixa eu já chamar aqui o professor Leonardo. Aqui, acho que é assim. Certo. Boa noite, Gleison. Seja bem-vindo. Vamos lá. Olha aí, tudo bem, professor? E aí, meu amigo? Eu acho que eu estou cortando minha cabeça aqui, né? Tá, você tá alto pra caramba hoje aí, né? Então, peraí, só um minutinho que eu vou tentar ajeitar aqui, tá? Eita aí. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Já temos muitos amigos entrando aí, olha só. Aline, o Kennedy. Boa noite, Kennedy. Seja bem-vindo, meu amigo. Opa, okay. Eu vou mover aqui, peraí, ver se não cai, eu derrubo todo mundo aqui. Vamos lá. Melhorou? Opa! Show de bola. Pronto. É isso aí. Bom, boa noite, gente. Silvia, Kennedy, Professora Aline, Silvia. Boa noite. Boa noite, professora Silvia. Seja bem-vinda. Então, hoje um papo bem descontraído, né, professor Leonardo, sobre... gente, eu já trabalho com o professor Leonardo há algum tempo, então a gente já não tem algumas formalidades. Então eu chamo ele de Léo. Então, se vocês virem chamando de Léo, assim, não se preocupa não, tá? Porque a gente já trabalhou algum tempo junto aí, vai perdendo as formalidades. Meu amigo, a gente já é parceiro já faz algum tempo aí. Apenas uma vez, o professor Fabrício está por aí, ó. A professora Nathalie também, tá aí. Chegando aí, viu, na área, viu? Exatamente. Fabrício. Então, um papo hoje super descontraído sobre agente de contratação, né? Quem é esse ator dentro da área de compras públicas? Bom, não sei se precisa a gente se apresentar, é sempre bom, né? Às vezes né? Pessoal... É bom, Então, se apresente aí, depois eu me apresento. Pronto. Pessoal, boa noite novamente. Tem muitos amigos já por aqui, ó. A Thaís também aí. Sou Leonardo Mota, sou de João Pessoa, né, Paraíba, servidor público do Ministério Público Federal e trabalho aí há mais de 15 anos na área de licitação, né? Como pregoeiro, como presidente de CPL, já fui fiscal de contrato, já trabalhei realizando, né, executando, né, e fazendo a parte do planejamento também, e aí também como professor, né, e aí com alguns amigos aí, a professora Dirla chegando, seja bem-vinda, minha amiga. Então é isso, Admael, já me apresentei, eu acho que a gente já... Fala aí você agora. Meu nome é Abimael Torcati, eu trabalho na EBSE, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é uma empresa que administra os hospitais universitários federais. Trabalho lá como analista administrativo nessa área de planejamento de compras e contratações públicas desde 2013. Vamos aí nessa caminhada. Bom, feitas as apresentações, Mônica, Dirla, boa noite. Boa noite, olá a todos. Boa noite. Gente, uma galera chegando aí, né? Muito bom. Olha só, agente de contratação. Leonardo, eu vou tentar te acompanhar, mas eu sei que você é que é o especialista aí nessa área. Que é isso, meu amigo. Para dizer o que esse ator das compras públicas faz. Eu vou aqui hoje, gente, ser apenas vou orbitar aqui em torno do Léo, o protagonista aqui é ele. Mônica, incrível, estou relendo o e-book de planejamento de compras públicas. Que bom, que bom. Grande Neander, viu? Neander, um dos grandes atores aí nas compras públicas brasileiras, viu? Boa noite, Neander. Boa noite, Neander. Sabe muito, ele fica só no backstage, viu, Leonardo? Bom, sabe tudo e mais um pouco, né? Sabe tudo e mais um pouco. Leonardo, quando surgiu esse ator nas compras públicas
o que é que ele faz e se já tem regulamentação, ou a gente está se guiando ainda apenas pelos artigos ali 8 da Lei 14.133. 8 ou é 7? Né? Agora o oitavo e o sétimo. O oitavo tem a definição, né? Mas o sétimo também tem que ser observado em virtude da questão da gestão por competência, né? Tem que ser observado. Beleza, é contigo. Me diz aí, aonde, quando surgiu e o que é que esse camarada faz? Pois é, meus amigos, eu vou logo dizer o seguinte, esse assunto de agente de contratação, essas palavras do professor Abimael, é o seguinte, a gente está sempre discutindo os dois, desde que surgiu, então ele também entende muito, ele tem uma opinião muito forte sobre isso aí, mas é lembrar, né, Abimael, a gente tem um agente público, que é definido lá no próprio artigo 6º, né, que é aquele servidor, né, que pode ser nomeado, contratado, concursado, né, efetivo e tudo mais, e tem o agente de contratação, que para quem já viu todas as definições do artigo 6º, né, da nova lei, lá é a última definição lá do artigo 6º, né, é o agente de contratação, que é aquele servidor efetivo, né, da administração pública, designado pela administração pública, para conduzir a licitação. Na verdade, o texto fala assim, né, fala entre servidores efetivos ou empregados públicos, né? Para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação e dar impulso ao procedimento licitatório até a fase de homologação. Então, eu entendo, né, a gente já trocou várias ideias sobre isso aí, desde o começo, quando surgiu as discussões, né? Sobre efetivo ou não, o que é que ele faz, né? Atua na fase de planejamento ou não, ou está na fase externa. Para mim, ele é o cara, quando o artigo 8º fala, oi Eda, você que é bem-vindo, Eda. Quando o artigo 8º fala em procedimento licitatório, a gente sabe que o procedimento licitatório tem a fase interna e tem a fase externa, né? Por mais aí que a gente tenha no parágrafo 1º, que o agente de contratação vai ter aquela equipe de apoio, né? E quando a gente relembra do pregão, a gente sempre lembra que a equipe de apoio surge na fase externa, né? Na fase externa do pregão, na verdade, o pregoeiro do pregão da Lei 10.520 só surge na fase externa, aparenta você levar a crer que ele só atua na fase externa, mas eu levo a crer, eu tenho aquela ideia de alguns colegas que já seguem, né? Tem até um artigo muito relevante do professor Jackson Silva, né? Que também é colega meu que é colega meu lá aqui do MPF, né? Eu sou servidor do MPF. E ele vai nessa linha, né? De que é aquele ator que ele supervisiona todo o processo licitatório, supervisiona, inclusive, a fase de planejamento e, se for o caso, executa a fase de seleção do fornecedor. Eu sigo nessa ideia também. Mas ele não colocando a mão na massa, né? Ele não coloca a mão na massa com relação a elaborar ETP, requisitar, elaborar o TR e elaborar edital. O que é que você acha? Bom, ele seria, então, aí meio que um supervisor, né? Supervisor. Isso. Seria o supervisor do processo. Bom, esses dias o Neander falou comigo, né? Falou, Abimar, vocês vão tocar nesse assunto aí, esse assunto é espinhoso, de fato. De fato, que a gente gosta de confusão, né? Licitação tem que ter discussão. Senão a gente não cresce. Né? Verdade. Então, assim, a intenção aqui não é dar uma aula. Quando a gente está dando aula, a gente tem uma postura de dizer assim, vou transmitir aquilo que já está regulamentado, que a maioria da doutrina ou que a jurisprudência, né, consolidada dos órgãos de controle ou da justiça já entende como sendo certo, mas aqui é uma outra coisa. Aqui a intenção aqui não é dar uma aula, a intenção aqui é juntos tentar construir conceitos. Né? Conceitos não, perdão, o conceito já existe. Tentar destrinchar, entender o conceito. Né? Isso. Então aqui é debater, não é dar uma aula. Então, como a professora Silva até falou aí, ó, o debate é para evoluir, perfeito. É o bate-papo para evoluir, né? Perfeito. Então a intenção aqui é conversar sobre o assunto e por isso nós temos aqui uma certa licença para, de repente, errar. Né? De repente errar. Então a intenção aqui é essa. Vamos todo mundo junto aqui conversando sobre esse assunto. Olha só, o artigo 8 da Lei 14.133, ela diz o seguinte, a licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos
ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite, olha só, então, o que é que ele vai fazer, né? Ele toma decisões, pessoal, estou lendo o caput do artigo 8 da Lei 14.133, tá? Acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório. Esse aqui é um dos textos mais críticos, né? O que é dar impulso ao procedimento licitatório. E executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Um texto que ficou extremamente, digamos assim, genérico, né? Ele tem para você fazer várias interpretações. Olha o Leandro aí, né? Também não, mas prefere tá certo, né? Bom, então assim, um texto que ele ficou extremamente aberto, né? Genérico. O que seria tomar decisões, beleza. Ele está direcionando, ele está provendo direcionamento. Isso. Ele está com a liderança aqui na questão. Acompanhar o trâmite, beleza, ele está só por cima, supervisionando. Ei, Leonardo, você não mandou o processo ainda. O calendário de licitações, elaborado com base no plano de contratação anual, e que foi elaborado com base na data que você mesmo disse que precisava desse processo, esse calendário que está me dizendo que você está prestes a atrasar o processo, os coleguinhas também vão atrasar o deles. Então, vai atrasar o deles porque o seu vai atrapalhar aqui o trâmite do outro quando chegar na área de licitações. Até aí, beleza, né? Eu acho que esse pode ser, né? Até assim, Abimel, se você for pela palavra acompanhar o trâmite da licitação, com todo respeito aos colegas que tendem a entender, né? A entender que o agente de contratação só atua na fase externa. Então, assim, se ele só atua na fase externa e ele executa, e a definição está trazendo acompanhar, ele vai acompanhar o quê? Ele tem que acompanhar, então, a fase que ele não executa, que seria, não é? Até a definição da palavra acompanhar por esse raciocínio leva a você crer que ele vai acompanhar um outro momento, uma outra fase da licitação, né? Isso. E aí não se sabe se esse acompanhar seria, estou vendo aqui, eu tenho uma tabela, eu tenho um sistema, eu tenho um controle, e eu vejo que está atrasando, eu ligo e dou um arroz no camarada, que já deveria ter mandado o processo e não mandou, manda e-mail, ou esse acompanhar, eu só estou olhando ali, vendo o negócio, a situação se deteriorando e não faço nada. Eu acho que acompanhar pressupõe a cobrança, né? Porque só você acompanhar, ficar olhando, chegando a data e não fizer nada, não tem nenhum sentido. Não tem utilidade alguma, né? Se ele não tem poder, né? E se a gente for, né, Abimael, na minuta da SEGES, né, que está ainda para discussão, no artigo 13, ele fala lá, né, tomar decisão em prol de boa condução da licitação, impulsionando o procedimento, aí vem, inclusive demandando às áreas internas das unidades de compras descentralizadas ou não, o saneamento de fase preparatória, caso necessário. Foi exatamente o que você falou. Isso. Não é? Cobrar, né? Cobrar aquele andamento do processo, né? Não teria nenhum sentido acompanhar, ver a situação se deteriorar, né? As datas não serem respeitadas, aquelas datas que foram acordadas no plano de contratação anual, e ele não fazer absolutamente nada. Em seguida, dar impulso ao procedimento licitatório. Aqui eu já começo a pedir arrego, me diz aqui no Ceará, né? Aqui no Ceará a gente tem esse pedir arrego, né? Aqui eu já começo a pedir arrego, porque assim, o que seria dar impulso ao procedimento licitatório? É algo extremamente vago. E aí, para piorar, no final ele diz, e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Então, assim, de cara a gente já precisa dizer o seguinte, precisa regulamentar isso aqui, né? Isso precisa passar por uma regulamentação para que os órgãos que têm competência para dizer quem é e o que faz, precisam dizer isso. E aí aqui, Léo, já uma crítica em relação a esses órgãos, né, que têm a competência para regulamentar. Quando, meu amigo, minha amiga, colega de trabalho, você que está aí do outro lado, que em algum momento você vai se debruçar sobre essa matéria para regulamentar a forma de trabalho, as obrigações do agente de contratação, pelo amor de Deus, não fique arrodeando, né? Não fique
não venha com palavras genéricas, porque o colega do outro lado tem medo, essa é a realidade, e reproduz apenas o que está na lei. Pelo amor de Deus, você entre assim com o pé na porta e diga realmente o que é que esse camarada tem que fazer, porque nós do outro lado aqui vamos ficar numa situação complicada tendo que interpretar. E eu não gosto de interpretar, não. Eu gosto de pegar a literalidade e seguir o que está. Tem que ser objetivo, né? Eu concordo com você. Tem que ser objetivo. A regulamentação, ela vem exatamente para esclarecer e definir, até porque o próprio artigo 8º, né? Quando ele fala na regulamentação, ele fala de todos os atores, né? Ele não fala, né? Ele fala do agente de contratação, ele fala do fiscal do contrato, do gestor do contrato. Então, quando sai a regulamentação, eu entendo que deveria já sair uma regulamentação única para todos os agentes, para não ficar até na maior, olha, uma regulamentação para o agente de contratação, uma regulamentação para outro personagem, né, da contratação. Concordo com você, tem que ser objetivo, né? Essas regulamentações... Tem que dizer o que ele vai fazer. Até porque para separar, né? Novamente, voltando à IN, a minuta da IN, da SES, não sei se vai seguir na portaria, mas na minuta, no parágrafo 2º, eu acho que ele foi muito feliz, quando ele diz lá no inciso 1º que ele vai dar esse demandárias internas, mas ele diz assim, ó, a atuação da contratação na fase preparatória deve se ater ao acompanhamento e eventuais diligências para o bom fluxo da instrução. Aí ele é claro, olha só, eximindo-se do cunho operacional de elaboração do ETP, projeto, anteprojeto, TR, pesquisa de preço e, preferencialmente, minuta de contrato. Eu achei que foi exatamente isso que você falou, a objetividade, ele foi objetivo. Ele só acompanha, mas ele não elabora, está eximido. Aí o interessante é o finalzinho, né? Você viu? E preferencialmente minuta. Aí eu achei que esse preferencialmente, como a gente sabe que na legislação o preferencialmente tende a ser obrigatoriamente, mas abre, né? Você concorda? Que quando o legislador traz o preferencialmente, é dizendo assim, siga gestor. Mas se você não seguir, tem uma possibilidade de você justificar. Isso. E aí, eu acho que essa brecha que a própria a minuta trouxe, é de repente daqueles órgãos onde não houver essa possibilidade total de segregação de função, beleza, ETP ele não faz, TR, pesquisa, mas pelo menos o edital ele vai justificar, olha, o edital não tem outra pessoa para fazer, então quem vai fazer é o agente, né? Sim. Achei bem interessante isso aí. Sim. Olha só, Leonardo, eu queria aproveitar para fazer aqui um elogio. Eu já fiz esse elogio em outros momentos, mas repetir a equipe do estado de Pernambuco que está trabalhando na regulamentação, né, que está elaborando os regulamentos aqui necessários para a utilização da Lei 14.133. Elogiar porque é uma equipe que tem se mostrado muito avançada no conhecimento e tendo conhecimento realmente da situação operacional, porque muitas vezes aqueles que trabalham elaborando as normas, às vezes estão ali atrás de um computador, no ar-condicionado, e não sabem o que acontece no chão de fábrica, e muitas vezes criam algumas normas que não têm, muitas vezes, conexão com a realidade. Mas não se aplica, né? Acaba sem aplicabilidade, né? Sem aplicabilidade, né? E aí você vê que essa equipe que tem trabalhado na regulamentação tem sido extremamente feliz naquilo que tem regulamentado. Eu queria fazer menção aqui do decreto 51651, de 27 de outubro de 2021, do Estado de Pernambuco, que regulamenta a atuação dos agentes públicos que desempenham funções essenciais nos procedimentos de contratações públicas, e inclusive fala do agente de contratação. E aí ele traz de forma muito pormenorizada o que faz o agente de contratação e, importante também, dizer o que não faz, porque é importante dizer o que faz e o que não faz para deixar tudo bem amarradinho, né? Então ele diz aqui no artigo 4, cabe ao agente de contratação ou à comissão de contratação a competência para tomar decisões, dar impulso, acompanhar e executar quaisquer atividades até a sua homologação, em especial. Ele detalha aqui o que é zelar pelo bom fluxo das etapas preparatórias. Então, se ele zela pelo fluxo, ele está ali fazendo com que as etapas, o que deve ser produzido na etapa preparatória, seja produzida no tempo que deve ser produzido, para não atrapalhar
né, o calendário de licitações. Realizar análise de conformidade, olha, isso aqui é novo, né? Realizar análise de conformidade das justificativas apresentadas para as exigências de qualificação técnica e de qualificação econômico-financeira, bem como das demais regras e condições de participação. Então, esse decreto do Estado de Pernambuco coloca a agente de contratação como uma instância de controle. Né? Uhum, é como se ele tivesse o checklist da fase interna do processo, vamos dizer assim, né? Um checklist, né? Porque até assim, ele verificar a questão técnica é uma situação curiosa, né? Bem curioso isso aí, né? Ele está fazendo controle, não está fazendo controle aqui? Se ele está fazendo análise de conformidade, ele está fazendo aqui um controle daquilo que está sendo elaborado, né? Isso. E aqui no meu município, a regulamentação da 1433 será por lei municipal. Quando for sancionada, eu vou lhe encaminhar, professor Leonardo. Opa, obrigado, Ieda. Obrigada. Vai servir para a gente, é objeto de estudo para a gente. Né? E o Neander colocou, né? Será um decreto e não uma portaria. Aquilo que eu estava falando da SES, né? A norma da Administração Pública Federal. Obrigado, Neander. Então, o decreto, melhor ainda, né? Força. Melhor força, ainda. Né? Elaborar e assinar o edital. Então, está claro aqui, segundo essa norma do Estado, que vai elaborar e assinar o edital, segue o decreto do Paraná, né? Segue o decreto do Paraná, né? O decreto 10.086, ele fala, né? Elaborar e assinar as minutas, né? Dos editais, né? Isso é uma minuta padrão editada pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, a Procuradoria já fez a minuta, ele só vai ali encaixar as informações do caso concreto, daquele objeto, e assinar. Então, agora, depois de anos trabalhando com logística pública, professor Leonardo, eu descobri, então, quem é que tem que fazer o edital, pelo menos no estado de Pernambuco. Pelo menos já foi definido, né? Foi definido. Pelo menos, porque até hoje empurra para o pregoeiro e em alguns locais empurra para o jurídico. Eu já vi jurídico fazendo edital, não vejo o que é. Não vejo como é que o jurídico vai fazer um controle daquilo que ele mesmo fez. Exatamente. E na verdade, Abimael, se nós voltarmos, o decreto do pregão, que foi quando surgiu o termo de referência só existe no pregão, vamos dizer assim, né? Então o decreto 3.555, federal, e a própria lei 10.520, nem ela diz quem é que faz. Né? Nem ela diz quem é que faz o PR. Né? O PR fala, mas o edital não fala. Né? Diz assim, fala assim, o pregoeiro cai de paraquedas na licitação e conduz a sessão, mas não diz quem faz o edital. Né? Bem interessante isso aí, né? Isso mesmo. Então, assim, eu já vi jurídico, né, fazendo edital. Eu não vejo onde é que está aí a base para isso aí, né? Porque o jurídico ele tem que ser uma instância de controle, né? Então, como é que ele vai fazer o edital? E aí eu acho que fazer o edital é algo técnico, né? Algo, inclusive, de gestão. Não, a minuta pode ser algo jurídico, mas o edital em si eu acho que é um ato de gestão, né? Direcionado para aquele caso concreto. E aí ele vai fazer o controle daquilo que ele mesmo fez, né? Então, aí ele diz que já fez muito. Bom, mas aqui é apenas, como eu falei, opinião. Nós estamos com licença hoje, né? Bom, conduzir a sessão pública, beleza, isso aqui já estava, né, poderia acontecer. Receber, examinar e decidir as impugnações, os pedidos de esclarecimento, edital, anexo. Facultada a requisição de subsídios formais a outros setores responsáveis pela elaboração desses documentos, que já acontece hoje na prática. Isso, né? Perfeito. Encaminha para a área técnica. Eu sou área técnica, então eu recebo do pregoeiro perguntas, os pedidos de esclarecimento, as impugnações que se referem à questão técnica. Perfeito. Se referem ao edital, mas as impugnações se referem à questão técnica, né? Dar conhecimento à assessoria técnica de apoio agora eu me perdi aqui, peraí. Vai lá. Receber, examinar, dar conhecimento à assessoria técnica de apoio à procuradoria. Bom, então, você vê aqui diversas obrigações que o agente de contratação, segundo essa norma do Estado de Pernambuco, faz. E aí, ele diz também o que não faz, né? Diz o que não faz, e essa parte também é importante. Ele diz que o valor estimado, olha só, compete à comissão de contratação, em caráter permanente especial, a condição dos seguintes procedimentos. Aí vai repetir aqui, mais ou menos, o que já disse em relação
ao agente de contratação. Cadê o que não faz? Poderão encontrar com apoio técnico, fica facultada a formalização de consulta à Procuradoria-Geral, isso aqui também a lei já deixa isso claro, né, que pode acontecer. Eu acho que o jurídico fará somente minuta, pelo menos pelo que entendi. Sim, Deandre, de fato, o jurídico é responsável aí por ajudar, né, nessa questão das minutas, mas o agente... Mas para mim ainda é estranho o jurídico fazer minuta de edital, né? Já que o jurídico vai, aí, pelo menos a maioria dos órgãos, pelo menos eu entendo, né? É exatamente apreciar, emitir o parecer jurídico do edital. Sim. E anexos, né? Inclusive contratação. Sim. Direta. Então, para mim, fica estranho ele elaborar, a não ser que seja um órgão que tem o jurídico elaborando e de repente vai para uma procuradoria, né? E a procuradoria é quem vai emitir o parecer jurídico. Talvez a ideia seja essa, né? De repente, né? Olha, o artigo 19, professor Paulo Alves... Seja bem-vindo, professor. Grande Paulo Mestre Alves. Da governança. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Olha só, eu gosto muito de ler o artigo 19 em relação a essa questão. O artigo 19, ele fala sobre essa questão de minutas. Tá? E é interessante, ele diz o seguinte, olha só, artigo 19, caput, diz o seguinte, os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, artigo 19, pessoal, da Lei 14.133, tá? Estou lendo. Competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços, licitações e contratos deverão instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização, criar catálogo eletrônico de padronização, e aí é dentro do catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras que nós teremos algumas minutas. Né? Olha só, o parágrafo 1º do artigo 19 diz: o catálogo referido no inciso 2 do caput desse artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Então, você vê aqui que nós teremos aqui, dentro desse catálogo, toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna. Isso. Mais à frente, né, ele diz o seguinte: a não utilização do catálogo eletrônico e dos modelos de minutas de que trata o inciso 4 desse artigo deverá ser justificado por escrito e anexado ao respectivo processo licitatório. Então, nós teremos minutas dentro desse catálogo eletrônico. Essas minutas, elas têm que ser utilizadas quando elas existirem, e quando você não utilizar essas minutas, você precisa aí trazer uma justificativa. E essas minutas, ela diz aqui, só um minutinho... É no inciso 4, né? Instruir com auxílio de assessoramento, controle interno, modelos de minutas. Né? Obrigado. É semelhante ao que, né? É semelhante ao que tem na AGU, né? Acho que a ideia é que todos os órgãos possam passar a ter o raciocínio que a gente tem no sentido dos editais da AGU, né? Inclusive, se a gente for lá no artigo 53, parágrafo 1º, onde ele fala que pode ser dispensada a análise jurídica, já dispensa a análise jurídica se você exatamente utilizar os editais padrão, as minutas padrão. Né? Então, de repente, casa esse raciocínio aí das minutas padrão. Né? Fechando aqui, quem faz minuta para o catálogo eletrônico de padronização. Né? Não são, nesse momento nós estamos falando disso. Né? Quem faz as minutas, segundo o inciso 4, os órgãos com competências, vou ler de novo o caput do artigo 19, os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, institui a minuta com o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico. Então, eu acho que esses órgãos com competências regulamentares ligadas à área de compras, né, eles vão elaborar essas minutas e submeter ao jurídico, né, para que o jurídico dê ali o seu acesso sobre aquela minuta. Mas não é o jurídico que irá elaborar a minuta. Mas é o entendimento que eu tenho quando eu leio essa parte. Concordo também. Quando ele fala instituir com auxílio,
não é elaborar, porque senão a lei traria, né, como responsabilidade do jurídico elaborar. Eu sigo esse mesmo raciocínio. Alguém vai elaborar as minutas, vai para a apreciação do jurídico e controle interno, aprovou, quem utilizar aquelas minutas não precisa no próximo processo passar pelo jurídico, porque já utilizou a minuta padrão, né? Olha só, o Tiago que colocou, ó, no Ministério do Pernambuco, né, modificamos a estrutura das contratações. Haverá uma gerência ministerial executiva de contratações integradas por 3 departamentos. Meu amigo, Tiago, esse é o sonho de todo órgão, hein, Abimael? Uma gerência ministerial integrada por 3 departamentos. Amigo, parabéns para o Ministério Público de Pernambuco, viu? Ter essa estrutura. E aí, né, a questão da segregação de função, que é exigida, né? O princípio da segregação de função fica muito melhor aplicável, né? Sim, com certeza, com certeza. Bom, as minutas utilizamos a da AGU, né? Bom, hoje todo mundo utiliza a minuta da AGU, mas nós estamos falando justamente na Lei 14.133 para o catálogo eletrônico de padronização, nós estamos seguindo um outro raciocínio, que não seria então a AGU que faria essas minutas, ela poderia contribuir, digamos assim, com um parecer, né? Segundo o que nós acabamos de ler do artigo 19, caput, e inciso 4 da Lei 14.133. Isso. Beleza? Até porque, né, Abimael, no próprio inciso 4º, ele já fala, né, que é admitida a adoção das minutas do Poder Executivo Federal para todos os entes federativos. Eu tenho a ligeira impressão que, a não ser aqueles órgãos que já estão regulamentando e tudo mais, mas acho que a ideia, de repente, o pessoal falando aí já, vai ser o pessoal aguardar as minutas da AGU para adaptar, né, cada uma a sua realidade, né, e aí seguir e aprovar, né, que afinal de contas é uma referência, né, não deixa de ser uma referência, né. Mas, Léo, é que o caput do artigo 19, ele dá essa competência a órgãos da administração com competências relativas à administração de materiais, para instituir. Não, né? É materiais, obras e serviços, né, os 3, né. Isso, mas eu entendo que a AGU não tem essa competência, né? Regulamentar em relação à atividade de administração de materiais, obras e serviços. Não, eu penso que o órgão regulamentador, o órgão que vai regulamentar, que tem essa competência de regulamentar, no regulamento ele vai regulamentar exatamente isso. Que, por exemplo, ele pegar o inciso 4º e regulamentar que, uma vez elaborado o edital e com auxílio da assessoria jurídica, se for instituído como minutas, né, apreciado pela assessoria jurídica, quem for utilizar daquele órgão, aquelas minutas, estará até dispensável da assessoria jurídica, entendeu? Mas quem vai regulamentar não é o órgão jurídico, entendeu? O raciocínio seu mesmo aí. O órgão regulamentador vai regulamentar nesse sentido, né? Vai facilitar muito, né? Vai facilitar muito, Sim. né? Sim, com certeza. E até para essa figura do agente de contratação, né? Na figura do agente de contratação, nos regulamentos onde a gente tem que o agente de contratação, ele elaborará e assinará as minutas de editais, se ele já tem uma minuta já pré-aprovada como padrão, então o trabalho dele vai ser reduzido, né? Em que pese cada caso é um caso. Eu sempre brinco assim, né? Que às vezes a gente vai fazer uma licitação de material de expediente, né? Essas licitações mais simples, todos os anos licitando assim, o edital é padrão, é o mesmo edital do ano passado. E quando você vê, tem alguma coisa a ser melhorada, né? A ser aperfeiçoada, né? Até por alguma impugnação ou algum recurso em virtude de alguma falha no edital do ano passado. Mas é muito interessante isso aí. Mas eu acho que o agente de contratação aí, a depender da regulamentação, ele vai chegar até esse ponto, né? Acompanhar a fase interna e chegar ao ponto de elaborar o edital, né? O que vai muitas vezes de encontro a alguns posicionamentos do TCU, né? Que a gente tem aí do passado, né? Sim. Bom, vamos falar aqui agora, Léo, sobre uma questão importante, e aí é uma questão mais estrutural. É uma questão mais... Só eu pedindo licença para interromper, o Kenneth fez a pergunta, desculpa, se já tem minutas da AGU, por que o órgão vai querer regulamentar minutas? Kennedy, o órgão regulamentador, ele tem que dizer, em alguma, a autoridade, né, competente lá, tem que dizer assim, ó, utiliza-se as minutas da AGU.
Então alguém tem que dizer, né? Logicamente, se for do Poder Executivo Federal, já vai seguir por tabela, né? Mas quem não for, né, do Poder Executivo, ele vai ter que dizer, não, ou nós vamos regulamentar, fazer nossas minutas, ou então está autorizada a utilização das minutas. Acho que tem que ter pelo menos um ato, né? Sim. Determinando permitindo essa utilização. Mas vamos lá. E hoje as minutas que existem da AGU, elas são feitas com base na Lei 8.666, Lei 10.520, e se eu não me engano, já existe uma minuta para a contratação direta, não é isso? Já tem uma minuta, já o pessoal já utilizando. Inclusive hoje eu realizei a primeira dispensa eletrônica do Ministério Público da União, já lancei hoje, quarta-feira. Estou executando, na verdade. Nosso padrão foi exatamente o padrão da minuta da AGU, e nós fizemos algumas adaptações para alguma situação que achamos que seria relevante. Então, estamos... Leonardo, já que você tocou nesse assunto Perdão, me ajuda, Léo. Você acabou de dizer. Da dispensa eletrônica? A dispensa eletrônica. Quem é que faz, então, a dispensa eletrônica? Porque, veja só, o agente de contratação, pelo que eu entendi, ele vai ser responsável por um procedimento licitatório, né? Quando nós estamos fazendo uma dispensa, nós não estamos dispensando o procedimento licitatório. Isso. É uma contratação direta. Isso. E aí eu não encontrei na lei, e aí eu vou dizer não encontrei, tá? Pode ser que tenha aí, você tenha visto ou não. Não tem. Quem é, então, que é responsável por fazer a dispensa de licitação? Se o agente de contratação não foi incumbido, né, de fazer esse procedimento. E aí, na sua opinião? O regulamento é quem vai determinar se o agente de contratação será o responsável. Eu tenho visto, Abimael, que os regulamentos têm ido nesse sentido. Se eu não me engano, o decreto do Paraná, se eu não me engano, o regulamento é nesse sentido, do agente de contratação atuar, ser responsável pelos procedimentos auxiliares e contratação direta também. Procedimento auxiliar também? Procedimento auxiliar e contratação direta. Eu vi algum regulamento, se eu não me engano, foi do Paraná, nesse sentido. Mas, por exemplo, a minuta da Instituição Normativa da SEGES não fala, né, pelo menos a última versão que eu vi, e o interessante é que, se você observar a IN 67, da contratação direta, em momento algum ele cita agente de contratação. Todo momento que a IN 67 fala é assim, a administração fará isso, a administração fará aquilo, a administração fará aquilo. Então, não precisa, né? Não diz quem é. Não. Então, eu acho que é exatamente isso. Por exemplo, a gente tem a IN 67, que é Regulamento de Contratação Direta, que fala do procedimento de contratação direta, mas o seu órgão, o meu órgão, né, o órgão do colega lá, é quem vai dizer no regulamento se será ele, né, o agente de contratação ou qualquer agente público poderá realizar. O interessante é isso que você falou, né? A lei não traz. Então, como a lei não traz, então, de repente, um município com estrutura pequena, um órgão com estrutura pequena, um conselho, né, pode dizer o seguinte, olha só, a estrutura é tão pequena que, de repente, a contratação direta será realizada por um agente público. Né? Sim. E aí eu penso que não vai de encontro à lei. Não vai de encontro à lei. Eu vou interromper só um minutinho e pedir licença, porque entrou aqui na nossa live a gerente administrativa do Complexo Hospitalar da UFC, a doutora Eugenie Neri, ela está abaixo apenas lá do superintendente do Complexo Hospitalar. É uma honra para nós tê-la aqui, viu, doutora Eugenie? Satisfação. Boa noite. E entrou também a doutora Lia, professora Lia também, aí ó, demorei, mas acabei de chegar. Vamos lá, professora Lia. Olha só, o Neander diz, no de Pernambuco fala que o agente deve fazer a dispensa também. Isso, né? O de Pernambuco já trouxe essa regulamentação. O Tiago diz o seguinte, no MP de Pernambuco, o Departamento de Contratações Diretas é integrado por servidores designados como agente de contratação, até porque se trata de uma comissão de compra direta. Show. Perfeito. A estrutura do MP aí de Pernambuco está de parabéns. Está de parabéns. Então, como eu tenho dito, os normativos que têm saído de Pernambuco são normativos, na minha opinião, melhor do que os normativos federais. Pois é, e você inclusive comentou, não foi, há algum tempo atrás, normativo, não foi? Que regulamenta a elaboração de estudo técnico preliminar. Perfeito. Quando fazer o estudo preliminar? Mas aquele era apenas uma minuta, ainda não saiu
o normativo definitivo, né, o texto definitivo, mas a minuta, na minha opinião, muito à frente do governo federal, da IN 040. E mesmo a minuta que vai substituir a IN 040, mas não foi publicado ainda o seu texto final, na minha opinião, está muito à frente do normativo federal. Tá? Mas é papo para outro momento, vamos voltar aqui para a nossa contratação. Leonardo, eu queria aproveitar para a gente, antes de continuar nosso papo, que você falasse um pouco do nosso curso, né, do nosso treinamento que nós teremos aqui online, pelo Zoom, ainda nesse mês de agosto, que vai falar aí sobre a agente de contratação. Fala um pouco para nós qual é a intenção desse treinamento, Leonardo. Pois é, meus amigos, como nós começamos nosso bate-papo hoje falando que eu e o Abimael, né, nosso amigo, já somos amigos já há algum tempo e temos sempre feito projetos juntos, né? Estamos exatamente com esse novo projeto que já é realidade, já estão com inscrições abertas, dias 15, 16 e 17, 22, 23 e 24 de agosto, pela plataforma Zoom ao vivo, nós estaremos com o curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, né? Então, o professor Abimael vai esmiuçar toda a fase de planejamento da nova lei e eu ficarei com a fase de seleção do fornecedor, contratação direta, regras inclusive da dispensa eletrônica da N67, inclusive apresentando o sistema de dispensa eletrônica do compras.gov. Então, 15, 16, 17, 22, 23 e 24. Qual é o horário? De 18h30 às 22, né? Às 20h30, não foi, Maior? Foi 22. Sim. Né? Para quê? Para ficar um horário bem tranquilo, poucas horas durante a noite, mais espaçado, para a gente conseguir render mais com os colegas. Então, estão convidados. O link está na minha bio lá, está na bio do Abimael. E quem não encontrar, vem no direct da gente, que a gente passa as informações. A gente está com preço diferenciado para mais de uma inscrição, 2, 3 inscrições, a gente tem um valor diferenciado. É isso aí. Isso mesmo. Nós vamos trabalhar, pessoal, os artefatos da fase preparatória, estudo técnico preliminar, termo de referência, pesquisa de preço, mapa de riscos. Vamos trabalhar mesmo assim, esmiuçar e, na prática, mostrar para vocês como trabalhar, como elaborar esses documentos da fase preparatória. Bom, mas voltando aqui. Léo, eu queria tocar num assunto sobre o agente de contratação, que ele é um pouco conceitual, tá? Eu não vejo ninguém, nenhum órgão tratando disso, até mesmo doutora Ana Moroni, muito boa noite, prazer enorme tê-la aqui. Boa noite, Ana, professora Ana, seja bem-vinda. A doutora Ana, uma autoridade aí nesse mundo de licitações públicas, né? Do outro lado, ajudando ali o pessoal que quer vender para o governo, não é isso? Muito boa noite, doutora Ana. Bom, Léo, eu queria falar contigo que é algo bem conceitual, tá? Eu disse no começo que nós temos licença hoje aqui, né? A intenção aqui é construir conceitos, conhecimento junto aqui, então pode ser que em algum momento a gente diga alguma coisa que alguém não concorde, mas hoje na noite nós temos licença. E pode discordar, né, Abimael? Pode vir aí discordar. Pode discordar. Isso. Olha só. Eu queria falar sobre algo que é mais estrutural. O agente de contratação, ou mesmo o pregoeiro hoje, ele encabeça ali um dos momentos mais críticos da compra pública, que é a fase de seleção do fornecedor. É um dos momentos mais, digamos assim, que mais existe possibilidade de transparência, porque, principalmente, eletrônico, qualquer lugar do mundo você está ali acompanhando. Se for presencial, mas agora a nova lei de licitações traz a obrigatoriedade de ter uma maior transparência, né, quando for presencial. Então, assim, é um momento muito crítico. O erro que ele cometer ali é muito facilmente identificável, né? Inclusive, a gente vê acórdãos atrás de acórdãos, punições para o pessoal que está ali na fase de seleção do fornecedor, quando cometem alguns deslizes. E essa pessoa que está ali, ele é, digamos assim, eu vou usar aqui um termo aqui nosso do Nordeste, né, do Ceará, tem que ser muito cabra macho. Ou quem for mulher, tem que ser muito mulher mesmo ali, para aguentar uma pressão dessa. Eu já digo logo que não dá para mim, tá? Não dá para mim essa pressão aí, não. Quando você analisa esse aspecto, Léo, a partir
da teoria da agência, em que a teoria da agência vem explicar ali como ocorre a delegação de poder, de autoridade entre principal e agente, e essa delegação, essa interação acontece por meio da delegação de poder e por meio também de incentivos para o agente, para que esse agente, sendo incentivado, ele atue de acordo com a vontade do principal, é meio assim, digamos assim, do ponto de vista lógico, né, lógico, do homem econômicos, daquela pessoa que está pensando apenas no seu ganho, porque o agente está agindo em nome do principal, mas ele também quer ser beneficiado, e isso é normal. Quando você pega um ser humano ali, que é colocado para fazer uma licitação, e ele está licitando milhões de reais para o governo, e ele ganha muitas vezes um salário tão baixo, às vezes em alguns municípios, a pessoa chega a ganhar, sei lá, um salário mínimo para ser um pregoeiro, eu vejo isso como um risco para a administração pública. Eu acho que os agentes de contratação, o pregoeiro, ele deveria receber, ele deveria ter um incentivo financeiro maior, justamente para, digamos assim, esse agente, digamos assim, dizer, poxa, eu vou me capacitar, eu vou correr atrás, porque eu recebi uma delegação, né, de poder do principal para estar aqui atuando em nome dele, mas eu sou também reconhecido por isso, do ponto de vista financeiro mesmo. Eu não sei se eu estou falando besteira aqui, Léo, mas o que tu acha em relação a isso? Não, eu concordo plenamente. Eu sempre falo o seguinte, você já me escutou falar isso, e os amigos que estão aqui, que já participaram de curso, sempre quando eu vou começar nas atribuições, falar no curso, né, de pregão, ou da fase externa da nova lei, falar da função do pregoeiro, a responsabilidade é maior agora do agente de contratação, né? Seguindo aquela ideia que nós conversamos já, desde o começo do bate-papo, de repente o cara ser supervisor de uma fase de planejamento agora, e ainda executar, e quando você falou muito bem, naqueles órgãos pequenos, onde o cara bate o escanteio e corre para cabecear, né? O cara mesmo já demanda a necessidade, ele faz o TR, ele faz a pesquisa, ele faz a edital, ele licita, né? Realmente é crítico, né? É crítico, né? É crítico isso aí. E aí você fala o seguinte, pregoeiro deve ganhar igual a ministro do STF, né? Igual a juiz. Por quê? Né? Porque se nós pensarmos, ele tem que entender de licitação, ele tem que entender de mercado, ele tem que entender de negociação, ele tem que entender de relação interpessoal, porque apesar do preferencial na nova lei, e o preferencial torna-se obrigatório, né? Vamos dizer assim, a palavrinha preferencial obrigatório, que seja eletrônico, mas o pregoeiro ele tem que ter esse caráter de negociador para a administração pública, e é uma coisa muito importante. Né? É uma coisa muito importante, e não pensando apenas em termos econômicos, logicamente, licitação do grande vulto, economicidade, mas pensando em termos de seleção da melhor proposta para a administração, que envolve várias coisas, não é só economia. Então eu concordo com você. A valorização do servidor, exatamente, a professora Dia, joga nas 11, exatamente. Então é importante que esse servidor seja valorizado. Não é? Por mais que nós tenhamos lá no final, na ponta, o importante papel da assessoria jurídica, né, que expede lá o parecer jurídico da licitação, a autoridade que vai homologar a licitação, mas nós sabemos, e é isso que acontece, o agente de contratação que seleciona a proposta, seja na licitação, seja na contratação direta, ele é quem faz aquele papel de análise de todo aquele conjunto, juntamente com os agentes parceiros da área técnica, né? Agora mais ainda, né, da área jurídica, né, porque agora a nova lei vem exigir da assessoria jurídica do controle interno um envolvimento maior, né, com essa área de selecionar a melhor proposta, com o fiscal do contrato. Concordo contigo, né, a valorização é fundamental. E aí eu sempre brinco isso. O agente de contratação, o pregoeiro, na verdade, no pregão, deveria ganhar igual ao juiz, porque ele é o juiz do certame, não é? Ele que analisa, ele quem tem primeiramente tem aquela análise de conformidade antes da sessão, que agora na nova lei praticamente vai ter essa fase de lance, né? Tem que acompanhar a fase de lance, depois tem a negociação, não é? Análise de aplicação e ao final levar para a autoridade agora na nova lei a adjudicar e homologar. Então, importante demais essa sua intervenção nesse sentido aí, porque os gestores deveriam ter essa consciência. Não é? Primeiramente, valorizar o servidor e capacitar, permitir a capacitação,
né? E estruturar o órgão. Né? Aí o pessoal, novamente, o pessoal do Ministério Público de Pernambuco está de parabéns, estrutura excelente, né? Excelente, e com isso diminui o risco, né? Diminui o risco para todo mundo. Isso mesmo. Olha só, esses dias o professor, acho que é Marcos Nóbrega, se eu não me engano, o professor Marcos Nóbrega eu acho que ele é do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, é de Pernambuco, eu não lembro aqui agora, me perdoem, pessoal. Ele fez um post no Instagram dele, dizendo o seguinte, que a gente cobra do pregoeiro, né, a atuação de um profissional, Marcos Nóbrega, isso mesmo, professor Marcos Nóbrega. Ele diz o seguinte, ele é de Pernambuco, isso, conselheiro do substituto do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, né? Ele diz que a gente cobra do pregoeiro uma ação de um profissional de Harvard, né? Mas paga ele um salário que não condiz com essa realidade. E como é que você cobra uma atuação de um profissional tão importante como esse? Ele tem que saber, como você falou, ele tem que entender de direito, ele tem que entender de todas as regras do processo licitatório, da fase de seleção do fornecedor, trabalha sobre estresse, é um estresse pesado, do ponto de vista da legislação, que ele não pode cometer nenhum erro, como também do ponto de vista da área interna. Cadê o processo que não saiu, o produto está acabando, não chega, perde um item, aí volta e tem retrabalho, ele tem que lançar de novo. Então, assim, é muita pressão em todo canto e você não paga um salário que seja, digamos assim, condizente com esse tipo de realidade. Entendeu? Rapaz, o pregoeiro ele teria que ter um salário, e eu acho que isso, inclusive, tinha que ser definido por lei para proteger essa classe. Mas é claro que a gente sabe que se fizer isso, talvez alguns municípios, né, não tenham como arcar com esse custo. Mas eu acho que a administração pública precisa fazer a conta o seguinte, olha só. Quanto é que esse cara economiza para a gente por ano, para os cofres públicos por ano, né? E às vezes esse cara está ali ganhando um salário que, poxa, desestimula o cara a fazer aquele tipo de trabalho ali, e aí muitas vezes o cara não tem nem como comprar um livro. Os livros são caros. Hoje eu tenho bastante livro aqui atrás, essa estante minha tem uns 5 mil reais de livro aqui. Um livro, qualquer livro hoje, bom mesmo, você vê aí, um livro é 150 reais, 300 reais para cima, entendeu? E como é que um cara que ganha um salário mínimo e meio, muitas vezes, vai comprar um livro que custa 300 reais? Isso. Então, como é que você incentiva essa pessoa a se desenvolver, a estudar? Ah, mas o órgão teria que dar. Mas o órgão não dá, o órgão não capacita. A maioria dos órgãos não tem nenhum livro para o cara pesquisar. É o próprio agente que compra, né, e coloca ali do lado, porque ele pensa o seguinte, é melhor investir um terço do meu salário num livro do que depois eu pagar a multa do Tribunal de Contas da União. Né? Então, é complicada essa situação. Eu acho que a administração pública peca nesse quesito aí de incentivo melhor ao pregoeiro. Com certeza. A professora Silva até colocou aí, ó, salário de secretário. É exatamente isso, professor. Tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Valorizado em todos os sentidos, né? Nesse sentido financeiro, capacitação, estrutura, né? Organização de quem pede, né? E agora, com a nova lei, reforçando que a responsabilidade vai aumentar. Não é? Eu brinco sempre isso. Agora a responsabilidade vai aumentar, o salário devia aumentar também para pregoeiro e assessoria jurídica, né? Porque agora, além de ele executar a fase externa, se o raciocínio for esse nosso, ele vai acompanhar o planejamento da fase interna, né? Tem algum regulamento, que eu não me lembro qual foi, que inclusive ele é responsável, aliás, a própria INSS, já estou vendo aqui, minuto e segundo, artigo 3º, acompanhar os trâmites da licitação, promovendo diligência, se for o caso, para que o calendário de contratação seja cumprido. Então, até acompanhar o calendário de contratação, ele vai ficar como responsável. Né? Então, é importantíssimo isso aí, essa valorização, porque isso aí traz, como você disse, né? Eficiência, né? Eficiência, publicidade, né? Eu encontrei aqui a publicação do professor Marcos Nobre, que eu estava falando, ele diz o seguinte, ó, a administração pública paga ao agente de contratação e ao pregoeiro salário de série D e quer que eles façam gol como se jogasse na Champions League. É isso aqui. É verdade. Não tem lógica.
Tem não. Olha o que o Neander colocou. O Neander colocou, ó, livrinho do Marçal pode ser até declarado um imposto de renda tão caro. Eu não queria tocar, não, mas já que você tocou, Neander. Verdade. O R. Coelho aqui tem o que tirar do próprio bolso. A doutora Lia, além de que muitos órgãos restringem as capacitações, isso é verdade. Isso. Né? Rapaz, o órgão que restringe capacitação, eu vou dizer uma coisa para você, ele está fadado ao fracasso. Isso. Se você disser assim, restrição orçamentária, vamos ver como é que a gente aplica melhor os recursos e vamos, digamos assim, sei lá, de repente deixar um orçamento um pouco mais apertado, vamos contratar com mais inteligência as capacitações, beleza, né? Agora, restringir capacitação, meu amigo, você está matando a sua área de licitações. E ainda mais na área de compras públicas, que a mudança é assim, né? Aqui, licitação pública, o mundo não gira, ele capota. De uma hora para outra o negócio muda e você tem que estar sendo capacitado constantemente. É uma capacitação contínua, né? Ainda bem, temos nós aqui, a Nano, e eu te ajudo a licitar com a capacitação que cabe no bolso de qualquer órgão, né? Cabe no bolso de qualquer órgão. Vai ser agora, tá, pessoal? 15, 16, 17, 20, 21, 22. Estou certo, Leonardo? 22, 23, 24. Perdão. 15, 16, 17, 22, 23, 24. Das 18 às 22 horas. Vamos abordar fase de seleção do fornecedor, agente de contratação, fase de seleção do fornecedor e fase de planejamento, né, para quem trabalha com a equipe de planejamento, ou você, requisitante, que faz aí o planejamento da contratação, em um preço de primeiro lote ainda, mas está acabando o preço de primeiro lote, extremamente acessível, né, para qualquer órgão público aí que está sofrendo com cortes orçamentários. Isso. Então, gente, capacitação é indispensável para qualquer agente público que trabalha na fase aí de seleção do fornecedor, na fase de planejamento e na fase de execução contratual isso, também. Isso. E aí vamos falar também de contratação direta, né? Dispensa eletrônica, né? Dispensa eletrônica e tudo mais, né? A Priscila perguntou aí. Priscila, minha amiga, ela era da Defensoria Pública do Amazonas, uma das profissionais mais competentes, dentre de todos os amigos que estão aqui, todos, né, são competentes, ela também é referência lá. A gente está sempre conversando. Já ministrei um curso lá para a Defensoria. Pessoal altamente dedicado, sabe, a fazer o certo. Priscila, aulas gravadas é o seguinte, né? O curso vai ser ao vivo, né? O curso vai ser ao vivo, remoto, pela plataforma Zoom, e a gente deixa gravado para quem fez o curso, né? Durante um certo período. O pessoal quiser rever o curso aí, mas é só para quem fez lá o curso, não é isso, Abimael? Isso mesmo, mas as aulas ficarão gravadas ali para... Você entrou, de repente, não conseguiu ficar aquela aula toda. Todos os dias, Todos os dias, né? Não atingiu ali um mínimo de 70% para receber o seu certificado, então depois você complementa ali aquelas aulas, né? Uhum. E você pode utilizar as aulas gravadas, né? Isso. A maior fã do professor Leonardo Mota. Olha aí, rapaz. Bom, obrigado. Bom, vamos nos encaminhando aqui agora para o final, Leonardo. Isso. E eu queria tocar aqui no último assunto em relação ao agente de contratação, né, que é o seguinte: encorajar esse colega, agente de contratação, encorajar ele, principalmente aqueles que são concursados, e aí vai entrar outra polêmica aqui, né? A lei diz ali que o agente de contratação, deixa eu ler para eu não me atrapalhar nessa. Vai lá. Artigo 8 aqui, porque às vezes eu digo a palavra errada, não gosto de ler aqui, não gosto de falar de cabeça não. Artigo 8, a licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Então, quem está dizendo é a lei. Bem maior, isso é geral, não aplica para todo mundo, não vou entrar nesse quesito. Isso. O que a lei está dizendo aqui, e aí eu não vou fazer essa interpretação aí, estou esperando o órgão de controle, né, dizer essa opinião dele, mas eu gosto de seguir a literalidade da lei, porque quando eu sigo a literalidade da lei, eu me sinto mais seguro, né? E olha só, então, só de interromper o meu raciocínio, eu estou vendo que os regulamentos estão seguindo a lei. Eu até agora não vi nenhum regulamento, nem de município, nem de estado, falando que a agente de contratação não é efetivo. Inclusive, olha pessoal, tem um município da Paraíba, que em junho do ano passado, um município chamado Picuí,
ele tem 17.600 habitantes, Abimael. Quer dizer, está dentro daqueles né? dos 20 mil do artigo 176, né? E ele poderia fazer isso só depois, mas ele regulamentou em junho do ano passado um artigozinho lá dizendo, parágrafo primeiro, quando fala da contratação, ele diz lá, até 31 de março de 2027, o agente de contratação não será efetivo. Significa o quê? Que a partir de 1º de abril de 2027, 6 anos depois, o agente de contratação será efetivo. Então, município de 17.600 habitantes. Mas vai lá. Poxa, foi uma ótima ideia essa daí, viu? Uma ótima ideia, viu? Porque aí quando passa a valer realmente para eles, né? Então eles têm que ser efetivos. Então vamos lá. Aqui diz que é efetivo, né? Diz que efetivo não tem muito assim, na minha opinião, não tem como muito fugir disso aqui. Mas aí isso os grandes, né, juristas brasileiros interpretando que isso aí seria apenas para a administração federal. Eu não vou entrar aqui nesse quesito. O certo é, meu amigo, minha amiga, você que é agente de contratação, que vai ser designado como agente de contratação, principalmente se você for dessa área, se for concursado, eu conclamo, né, eu sugiro que você não ceda a pressões no sentido de atuar além daquilo que a norma diz que você tem que atuar. E a gente precisa, o pregoeiro, a gente de contratação, ele tem que começar a fazer pressão para cima, porque vem a pressão de cima para baixo, o pregoeiro fazer tudo, né? E aí ele acaba, muitas vezes, cedendo essa pressão e com medo, né? Mas se você é concursado, você tem estabilidade, meu amigo, minha amiga, não ceda essa pressão. Diga, olha, não é essa a minha obrigação, porque senão você nem faz direito o seu e nem o outro. E aí você pode, em algum momento, incorrer ali em desrespeito à segregação de funções. Então, assim, eu acho que essa questão do pregoeiro também começar a deixar de fazer aquilo que não é obrigação dele, passa por uma atitude também do pregoeiro de dizer, olha, não é essa a minha obrigação. Principalmente aqueles que são concursados, né, que tem mais segurança. Então, eu trago essa sugestão. Eu sei, não é fácil dizer não para o gestor que tem o poder na mão, que pode transformar a tua vida no inferno. Eu sei disso, né? E não é fácil. Mas, assim, se a gente não começar a também colocar essa pressão de baixo para cima, Léo, vai ficando cada vez mais complicado e o pregoeiro, a agente de contratação, está fazendo tudo dentro do órgão, principalmente aquele órgão pequeno, né, que não tem equipe de planejamento e que o pregoeiro acaba, inclusive, fazendo o planejamento da contratação. Isso. A responsabilidade aumentando, né? Importante demais isso aí. Isso mesmo. Bom, gente, 9h04, né? Eu acho que a gente já conversou bastante aqui. Vamos começar a desacelerar, senão o pessoal deixa nós sozinhos. Né, Leonardo? Falar mais uma vez aí do nosso treinamento. Tá? Tem no link da bio, minha e do professor Leonardo, o site para você entrar, ver todas as informações. Você pode baixar o conteúdo programático lá no site também. Qualquer dúvida, lá tem lá ou direct, ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Tem um WhatsApp lá na página, não tem? Tem o WhatsApp direto na página lá. Clicou na página, vai lá. Isso, tá, gente? E ainda estamos com o preço de primeiro lote, mas já está acabando o primeiro lote e a gente vai subir o preço. O valor está um valor muito acessível, tanto para órgão público quanto para quem vai pagar do próprio bolso. Tá? Quem vai pagar do próprio bolso, dá para dividir, Leonardo? Dá para dividir. Gera um link lá e divide. Tá? Então, assim, não tem desculpa. Esse é o momento de você aprender. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês prestaram atenção, mas faltando o quê? 7 meses? Está faltando 7 meses, gente. Isso. Vamos fazer a conta que nós estamos em agosto, né? Vou contar a partir de setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Está faltando 7 meses, né? Para que você esteja dominando as suas atribuições dentro da lei de 14.3. Quem trabalha na fase preparatória, quem trabalha na fase de seleção do fornecedor. Essa é a sua oportunidade de largar já aí na frente. Perfeito, Melo. Bem lembrado. E a gente está aí para ajudar, né? Para ajudar. E, pessoal, qualquer coisa, a Melo já falou o caminho, né? A página, o direct, né? E o Instagram, né? Isso aí, né, Abimael? Foi muito bom o bate-papo. Muito bom o bate-papo. Olha o Neandro aí. De fato, os custos do Abimael possuem um ótimo custo-benefício, não perca essa oportunidade. Muito obrigado, viu, Neandro? Muito bom. É isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, por estarem conosco até agora, até esse momento.
tá? Qualquer coisa, manda direct ou no professor Leonardo. Qual é o seu Instagram, Leonardo? Só repete aí. Leonardo Mota M _. Aí tem um underlinezinho no final. Olá, ou aqui com a gente. Vamos só tirar o print aqui agora para a gente... Vai, tira aí. Deixa eu tirar os comentários aqui. Peraí, deixa eu tirar os comentários. Aí já agradecendo o pessoal. Pessoal, muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado pela presença, né? Bimael, como sempre, meu amigo, muito obrigado. Bate-papo, como a gente é acostumado de ter, né? Bate-papo, a gente é amigos, mas com muito conteúdo. Obrigado aos amigos que participaram também, contribuindo, né? Discutindo, trazendo suas ideias, trazendo exemplos, né? Como o Tiago lá do Ministério Público do Pernambuco. Viu? Uma satisfação, então. Vai pro print? Bom, vamos tirar o print aqui agora. Peraí. Aí. Ixi, peraí. O meu deu errado. O meu deu errado. Apareceu um aviso mesmo na hora. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Agora deu certo. Obrigado, boa noite. Satisfação tê-los aqui conosco. Até a próxima. Até mais. Pessoal. Tchau.